Ok. Então vamos lá, vamos gravar agora na aula 4, segunda parte. O que a gente vai ver? Bem, nós vamos daqui a pouco resolver o problema do MDC que a gente começou na aula passada, mas na gravação passada, mas para a gente continuar, a gente vai aprender uma nova maneira de fazer laço, tá? Quando a gente fez laço até agora, o laço a gente usou o for tem a característica que é um laço. Qual é a característica do laço do for que a gente falou, Alexandre? O Alexandre vai estar ajudando a gente nessa aula. Não, mas não é essa a característica do for, não. Isso aí é a característica de um laço, em geral. A característica principal do laço, do for, no caso, é que a quantidade de vezes que ele vai executar é definida na hora que o laço começa. Seja A, seja menor, seja B, seja N, mas na hora que o laço começa, você define a quantidade de vezes que ele vai rodar e ele vai rodar essa quantidade de vezes, tá? Bem, é quase verdade isso, tá? Tem como você fazer ele parar no meio e tal, mas isso aí é uma outra história que a gente vai ver só quando estiver trabalhando lá em C, tá? O que a gente vai ver agora? A gente vai ver um outro tipo de laço, que é um laço que você tem mais controle sobre a quantidade, sobre como ele executa e a quantidade de vezes que ele executa. Esse laço, por exemplo, lá toda hora que a gente fez um for até agora, um laço até agora, a gente fala assim, olha, ele vai fazer de 1 até n. Ele vai fazer de menos 1, de 0 até n menos 1, coisas assim. Agora a gente vai fazer um laço onde a gente consegue controlar as coisas de uma forma, sei lá, de uma forma bem mais simples, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente vai resolver o seguinte problema. Dado um número, eu quero saber qual que é a menor potência de 2 maior do que esse número. Entendeu o problema, Alexandre? Então, por exemplo, se eu falar 5, qual que seria a resposta? É 4? Não, é 4, tá bom. Muito bem, eu falei errado. Eu quero, na verdade, Ah, tá. eu quero a menor potência de 2 maior do que o número. Não, se você deu Ah, a menor potência, não. Você deu a maior potência de 2 menor que o número e eu quero a menor potência de 2 maior que o número. Maior ou igual ao número. É 8, tá bom. Então, eu vou pegar aqui e vou entrar, certo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um programa que na hora que eu der uma entrada, ele vai me dar a menor potência de 2 maior ou igual, vamos colocar assim, maior ou igual a esse número, tá bom? Então, agora a gente pode colocar aqui, chamar o P, que vai ser a potência de 2, ele pode começar em 0, 0 é uma potência de 2, concorda, Alexandre? É bom o pessoal que está acabando de sair do vestibular, que manja tudo dessas coisas ali, essas regras e tudo, né? Só que o que a gente vai fazer agora? A gente poderia fazer um laço, fazer um for aqui, e esse for iria de um até A, alguma coisa assim, mas não precisa, não precisa fazer isso. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, porque a gente não tem que testar todo mundo. A gente não quer um contador que passa por todo mundo, certo? Vai passar no 1, no 2, no 3, no 4. A gente só precisa dos caras na potência de 2, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, olha, a gente vai usar um outro tipo de laço, que é um laço chamado while, ou enquanto, certo? Qual é a vantagem do while em relação ao for? Bem, o while é mais geral que o for. Se você não gosta do for, você pode passar o resto da sua vida nunca mais programando com o for, tá? Sempre dá para você resolver tudo com while. Qualquer linguagem que tenha um while, já dá para você fazer tudo o que você quiser com ela, ok? Mas aqui, nesse caso, o que a gente vai fazer? O que você coloca no while? Você coloca qual é a condição que é para ele testar para saber se ele para ou não de fazer a repetição. Então, imagine o seguinte, imagine que eu entre com 5. O P vale 1. Eu preciso saber se eu paro ou não de fazer a repetição que vai estar ali embaixo. Basicamente, a repetição que eu vou utilizar é o seguinte, é a potência de 2, que é o meu P aqui, certo? Enquanto esse cara for menor do que o A, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o valor desse cara, que dobrar o valor, eu vou pegar a próxima potência de 2. Certo? Isso aqui já deve ser a resposta. Olha só, qual é a grande diferença que a gente tem aqui? A gente pode até imprimir poderia até imprimir o que está acontecendo aqui.
Mas, diferentemente do laço, que ele vai com um contador de 1, do for, que vai no contador, que vai de 1 em 1 em 1 em 1, esse carinha aqui vai 1, 2, 4, 8, 16, certo? E quando ele passa, ou ele chega, enquanto ele for menor do que o A, ele continua dobrando, ok? Quando ele for menor do que o A, ele continua dobrando. O P vai virar 2, 4, 8, 16 e tudo mais. Quando isso aqui fica falso, ou seja, quando ele testa e esse P não é menor do que o A, significa o quê? Alexandre? Significa que ele vai parar e vai continuar depois. Sim. Programa. Mas o que significa não ser P não ser menor do que A? Qual é a possibilidade? Que P é maior ou igual a A. Que P maior ou igual a A, certo? Então, P é a nossa resposta. Porque P é uma potência de 2. Vai ser a menor potência de 2 que passa A. Então, vamos testar. Vamos pegar aqui. Ok. Eu gosto muito do número 96. 96 é um bom número, né, cara? Mas ele não está querendo rodar aqui o nosso programa, por algum motivo. Eu suspeito que não somos dignos de rodar esse programa? O que acontece? Tá, eu acho que o Replit pode dar uma travada. Eu vou só dar uma pausa aqui para ver se não foi o Replit que travou. Ok, então, vamos continuar. Vamos rodar esse cara aqui. Ele está esperando então que eu diga qual que é o número que eu quero. Vou começar com 5, né? E ele deu 8, correto. Qual era o número que você tinha dúvida mesmo, Alexandre? 96, eu acho. 96. 96 é 128. Ok? Olha só o que é interessante aqui. Se você for ver... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um contador. A gente pode ter um contador aqui. Eu vou colocar um contador, e esse contador ele vai me dizer quantas vezes o laço rodou. Certo? Vou colocar um contador aqui para dizer quantas vezes o laço rodou. E ele vai imprimir esse cara e vai imprimir também o contador. Beleza? Vamos rodar aqui, ó. 96. Olha lá, 128 e o laço rodou 7 vezes. Tá bom? Eu vou pegar aqui, vamos pegar um número grande, a gente gosta de fazer essas coisas, né? Ó. O laço rodou 28 vezes. Certo? 28 vezes ele já tinha a resposta, que é esse carinha aqui. Esse cara aqui é uma potência de 2, e essa potência de 2, ela é maior do que o número de entrada, tá? Eu vou pegar e colocar um número absurdamente grande, e ele vai funcionar ainda. E funcionou relativamente rápido. A gente já percebe também que o contador aqui, ele existe, ele está contando, mas ele está contando a quantidade de vezes, não tem nada a ver com a potência de 2 que eu estou fazendo. Na verdade, a relação entre o contador e a potência de 2 é a potência de 2, a potência é 2 elevado ao contador. Tá bom? Mas isso aí não vem muito ao caso. Entendido, Alexandre? Alguma dúvida? Alguma certeza? Várias. Muito bom. Então vamos tentar destruir essas suas certezas. Não gosto de certezas. Vamos simular um for usando o while. Simular o for usando o while. Só isso. A gente começou há 2 aulas atrás, a gente começou fazendo um laço que imprime os números de 1 até n-1, né? Então aqui no caso eu vou entrar com n, e aí eu vou pegar um contador i, e aí eu vou fazer ele imprimir que ele vai de 1, de 0, vamos começar de 0, que é mais simples, a gente já sabe disso. Vai de 0 até n-1, tá bom? Que é exatamente o que o for faria. A gente faria aqui um for, i, tal, a gente vai abrir mão do for, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente vai fazer isso usando um while? While. I menor que N. e você bota aqui bastante. E aí você bota... Imprimo o contador. Certo? Certo? Certo. E agora o que eu tenho que fazer? Rodar. Vou rodar e vou ser feliz. Certo? Vamos lá? O que está esperando aqui?
Ele está esperando que eu diga qual que é o número que é para ele rodar. Que é para ele testar. Vamos colocar tipo 10. Tudo bem? Sim, Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Sim. E aí, ele tá rodando dando zero. Ah, E tá ficando. E vai ficar rodando zero. A aula passada alguém perguntou: o que que impede um programa de rodar para sempre? Acabamos de fazer um programa que roda para sempre. Ah, sabe, vai rodar para sempre porque, como eu falei, uma hora o Sol vai expandir e vai pegar a Terra e vai acabar e destruir a Terra. E aí esse programa pararia nesse momento. Mas a gente vai parar um pouco antes. Ok? Qual é o problema aqui? Por que ele teve esse comportamento? faltou mais. Porque faltou incrementar o contador. Você não fez um contador, você não incrementou o contador. Então ele continua como zero. E o laço, e o for, cara, ele tá de boa com isso. Você tá falando assim, olha, enquanto o i for menor que n, faça isso. O i nunca muda, o n nunca muda. Ele vai continuar fazendo isso daí para sempre. E ele não tá nem aí que isso daqui não faz sentido. Problema seu. Ele acha que você sabe o que você está fazendo. Se você está mandando ele fazer isso, é porque você tem um bom motivo, ok? Então, eu precisei fazer um contador. Eu precisei fazer o incremento do contador. Então, aqui nós temos explicitamente, de novo, o que a gente tinha antes. No caso do while, a gente não tem outra escolha. O while, você tem que fazer a inicialização, você tem que fazer o incremento e você tem que fazer o teste. Se você não fizer alguma coisa que incrementa, que inicializa, que incrementa e faz o teste correto, o while não vai funcionar. De novo, por isso que essa é a vantagem do for. O for, as coisas ficam tudo empacotadinho ali, de maneira que você começa o for, já está tudo pronto. Ele inicializa, ele vai incrementar e ele vai parar quando chegar no limite. Tá bom? Por isso que tem o for afinal. O for, ele é mais direto. Se você fizer um programa desse jeito aqui, tá? Obviamente que um programa pequeno desse não faz lá grande diferença. Mas se o seu programa for desse jeito aqui, você usar um while desse jeito, você vai ser mal avaliado pelos seus colegas programadores. Eles vão falar, cara, esse cara deveria ter usado um for. Porque aqui é o jeito clássico de um for. Um contador que começa em 0, incrementa de 1 em 1 e para em n-1, isso é um for. Deveria ser um for. Então faça com for, tá bom? Não tem, de novo, não tem nenhum problema fazer com while ou fazer com for, mas você vai ser mal julgado pelos seus colegas programadores se você fizer desse jeito aqui, tá bom? Alguma dúvida? Eu acho que não. No chat também. Tá bom. A gente pode fazer, inclusive, o seguinte, ó. Agora, só que aí, por outro lado, o while ele é mais flexível. Vamos fazer um cara que imprime... Ah, nós não rodamos isso aqui nenhuma vez para ver se está funcionando, né? Vamos colocar 5, de 4 até 5. Vamos colocar 10, de 0 até... 4 assim, não, de 0 até 4, agora de 0 até 9, tá bom? Por outro lado, o while ele é muito mais flexível. Vamos supor que eu quero fazer aqui, eu quero imprimir, começando em n, eu quero imprimir de n-1 até 0. Não, melhor, eu quero imprimir de n até 0, certo? O for dá para fazer, você fazer o for de trás para frente, ou você faz um contador, depois você transforma o contador num número e tal, que você vai imprimir. Mas no laço é direto. O i começa em n, eu quero imprimir até o 0. Então, enquanto o i for maior ou igual a 0, eu imprimo o i, e aqui eu vou decrementar o i. Certo? Então, ele começa em 10, imprime o 10, vai para 9, e vai ficar fazendo isso enquanto ele for maior ou igual a 0, ele imprime o 0, vira menos 1, aí ele testa, aí ele sai e termina. Ok? Então, agora vamos lá, vamos colocar 10, tá lá, de 10 até 0. O while, então, ele, apesar de que o for ele é interessante naquele caso específico, o while ele é muito mais geral, certo? Ele é muito mais geral. A gente pode também fazer assim, não sei, tem um negócio que é legal. É esse while aqui, ó. Quer ver? Eu vou pegar esse while aqui. Enquanto n for diferente de 1, faça. Vamos imprimir o n. Não vou nem fazer direto. Não vou nem usar o contador. Não, vou usar o contador, vai.
Vou criar um contador. Começa com N. N diferente de 1. Ele imprime aqui. E agora eu vou fazer. Se esse cara for par. Como é que eu testaria se o cara é par? Alexandre? Ele pode ter. Exatamente. Como é que eu faço aqui? Você bota estágio 2 igual a 0. Igual a 0. Se ele for par, então eu vou dividir o cara por... Eu vou dividir o i por 2, tá? Ah, tá. Deixa eu só fazer um teste aqui, tá? 3, 2. Não, é. Eu vou ter que fazer isso aqui. Olha, olha na parte do comando aqui. É uma das frescuras de Python, afinal. Ele tem dois tipos de fazer divisão. Tem a divisão que você faz... tem uma divisão que você faz, continua com um inteiro, e tem uma divisão que você faz e ele transforma os inteiros em float. Nesse caso aqui, a gente quer continuar sempre com um inteiro, tá? Eu sei que o cara é divisível por 2, então se eu dividir por 2, eu deveria obter um inteiro. Mas se você observar aqui, olha, 4 dividido por 2, ele deu 2. Então existe uma outra maneira de você dividir, que é colocar barra, barra, e aí ele vai me dar 2. Isso aqui é uma frescura de C, de Python, tá? Outras linguagens tratam isso de uma forma diferente. Tá, mas de qualquer forma, se o cara é par, eu divido por 2. Se o cara for ímpar, ele recebe 3 vezes i mais 1. É isso. Então, se eu começar com 8, você sabe qual que é a sequência que ele imprimiria se eu começasse com 8, Alexandre? Não, primeiro ele imprimiria o 8. Imprimiria o 4. 4. Dividiria por 2. Dividiria por 2. E aí, pararia o... Beleza, tá bom. É isso aí. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou rodar com 8, só para mostrar que tá certo. Então ele imprimiu 8, 4, 2. O 1 ele não tá imprimindo, mas não tem problema. Vamos pegar um outro número. Se eu colocar 9, o que você acha que vai dar 9? 9, pode ser 9. 9 é par? Não. Então ele vai pegar 9 vezes 3, 27, mais 1, 28. Vamos colocando aqui os números que vai dar. Eu começo com 9, vou fazer de conta que eu estou fazendo a conta. O próximo número vai ser 28. Podem me ajudar aí no chat. Depois o próximo número vai ser... Qual é o próximo número? 14. Joga no chat lá. Depois o próximo número... 7. Depois... 22. Depois... 11. Depois... 34. Depois... 17. Depois... 52. Depois... 26. Depois... 13. Depois... 40. 40. Depois... 20. Depois... 10. Depois... 5. Depois... 16. Depois... 8. Depois... 4. Depois... 2. Depois ele sairia, tá bom? Então se a gente entrar com 9 nessa bagaça aqui, ele vai executar tudo isso e vai parar. O problema é, ele vai sempre parar? Esse programa vai sempre parar? Repara que da outra vez lá que a gente fez aquele laço bobo, a gente não sabia se o programa parava, quer dizer, a gente poderia ver que ele parava, não parava porque ele tinha esquecido de mudar o contador. Agora a pergunta é, nesse caso aqui, ele para? Será que ele vai parar? Será que ele sempre para? Então vamos testar com outro número. Vamos testar com, sei lá, 123. Ele para. Olha que ele passou por um monte de número aqui e parou. Vamos testar com um número... Com esse número aqui. Parou também. Ó, vai lá, ele sobe, desce, vai, olha como é que ele fica loucão aqui. E eventualmente ele vai lá e para.
A pergunta é, vamos imaginar que você tivesse que colocar esse algoritmo no teu carro. E aí, ele tem que resolver esse problema. Esse aqui é parte do código que está no teu carro. E quando ele para, ele vai dar uma olhada se tem que parar o carro também. Aí dá uma olhada no freio. Você entraria num carro desse? A pergunta, veja só, o que nós estamos falando é a seguinte. Agora, eu gostaria de saber, eu tenho certeza que esse carinha aqui sempre para? Isso aqui é um algoritmo que sempre para? E Eu acho que você acha que sim. Se você acha que sim, isso daí depende, por exemplo, qual que é a série que eu vou assistir no final de semana, tudo bem você achar. Agora, se isso daqui controla, por exemplo, a abertura da caldeira, não, você não pode achar. Se isso aqui controla sei lá, o braço mecânico de uma pá carregadeira, você não pode achar. Você tem que ter certeza que isso aqui vai parar. Você tem que ter certeza que isso aqui vai sempre parar. E ninguém sabe se isso aqui para, tá? Esse exemplo é muito bom. Esse aqui é o exemplo mais simples, que não existe uma prova de que isso aqui para. Eu já testei isso aqui com todos os números entre 1 e 1 milhão. E todos eles pararam. Mas isso não serve como prova. Pode ser que o 1 bilhão e 1 não pare. Ok? Isso aí é uma outra coisa. Quando a gente sai dos programinhas simples, a gente começa a passar por essas dificuldades aí, que é esse negócio para, tá bom? Deixa eu parar. Por falar em parar, vou parar a gravação, que já deu 21 minutos.